Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Dores cervicais melhoram com um bom posicionamento. Nós vemos que uma grande parte das dores cervicais, lombares, dores músculo-esqueléticas em geral, tem um envolvimento com a postura que o indivíduo tem inadequada. Então, às vezes a bancada de trabalho é boa, mas o indivíduo se mantém nela de forma errada. Às vezes o colchão e o travesseiro são bons e o indivíduo se posiciona no colchão que é bom e no travesseiro que é bom de forma inadequada. E às vezes tanto o mobiliário quanto o colchão e o travesseiro não são bons e precisam ser trocados mesmo. Mas a ideia é que você conheça os princípios que regem este conhecimento do que é ideal para a nossa cervical, para que você possa ou corrigir sozinho ou procurar um fisioterapeuta que te ajude nessa investigação. Por exemplo, se você já levanta de manhã com dor cervical, pode desconfiar que ou o seu travesseiro e o seu colchão estão inadequados ou eles até estão corretos, mas é você que tem dormido de forma inadequada, que eu vou explicar como, mas às vezes rodando a cabeça, afundando demais, levantando demais a cabeça, enfim, várias coisas erradas podem acontecer que faz você já levantar com dor de pescoços, dor cervical. E o problema é que muitas vezes ela não traz só um torcicolo. A dor cervical, ela pode te trazer enxaqueca, ela pode te trazer visão turva e muita irritação e tensão durante o dia que poderiam ter sido evitados caso você soubesse a forma correta de se posicionar. Então, muitas enxaquecas, muitos torcicolos têm envolvimento com a forma com que o sujeito dorme, e isso, então, uma vez corrigido, pode te trazer muita qualidade de vida. Nesse livro aqui que eu publiquei em 2015, o Vir a Ser, a fisioterapia como um caminho na construção do ser, eu coloco no último capítulo várias fotos do correto e do inadequado em situações do nosso dia a dia. E eu queria mostrar aqui para vocês, especialmente essa foto. Aqui, essa foto que a pessoa está dormindo de lado com um travesseiro super adequado para a altura a altura para ela ideal para todos é a distância do ombro com a sua cabeça. Se o sujeito tem um ombro mais largo, o travesseiro vai ter que ser mais grosso, mais espesso. Se o indivíduo é mais miudinho, o travesseiro vai ter que ser menor também. Então o travesseiro tem que respeitar essa distância aqui, ó, da nossa face com o nosso ombro quando a gente deita de lado. De forma que a sua cabeça deitado de lado não fique nem muito alta, nem muito baixa, porque isso poderia trazer problemas de ordem de disco intervertebral e também de pinçamento de nervos cervicais. Então, aqui a gente mostra que ela está deitada em um travesseiro que respeita a anatomia do corpo dela. Então, nem é muito alto, a cabeça nem fica muito alta, nem é muito baixa e o pescoço fica caído. Ela fica aqui numa posição ideal, dormindo de lado. E note essa flechinha branca aqui, olha, o que ela significa? É uma coisa muito importante para os indivíduos que têm dores noturnas de ombro ou que desenvolveram bursite ao longo do tempo e dizem: eu não posso mais dormir de lado. Não pode dormir de lado porque a bursa está inflamada, mas a pessoa deita em cima do ombro para dormir. E a gente sempre explica aqui no consultório que a forma correta de você deitar, quando você deita de lado, é alongar, é retirar o peso do ombro, deixando o peso na escápula, que é esse osso achatado que a gente tem nas costas, e ele é o ideal para receber o nosso peso durante a noite. Então aqui a flechinha está mostrando que está errado o ombro está embaixo do corpo, e aqui ela alongou o ombro um pouquinho para frente, tirando o peso dessa região aqui e jogando peso para essa região aqui, que é a nossa escápula.
Então, isso pode trazer um conforto muito grande para o indivíduo que, além de dor cervical, também tem dor nos ombros ao dormir de lado. Então, quando as pessoas perguntam qual travesseiro é legal? Ah, eu tenho um travesseiro viscoelástico, eu tenho um travesseiro da NASA. Olha, não é, o preço do travesseiro que vai determinar se ele é bom ou não para você. Você pode comprar um travesseiro baratinho e ele ser super bom para você. Por quê? Porque o travesseiro tem que respeitar essa distância aqui. Quando você deita de lado, ele tem que respeitar a distância do ombro com a face. E tem muitas outras dicas, viu, gente? Muitas mesmo. Se você fazendo isso não conseguiu resolver, conversa com um fisioterapeuta, porque realmente o assunto é longo. Eu estou te dizendo apenas uma das formas de lesão muito comum. Não deixar o travesseiro ficar nem muito alto nem muito baixo, aproximar o travesseiro do pescoço, não deixar ele longe do pescoço, é um outro fator que ajuda muito, e retirar o ombro do apoio para que você não tenha futuras dores de ombro ao deitar de lado, ou tendo a dor de ombro possa se sentir melhor, porque nada pior do que a gente não encontrar uma posição correta para dormir durante a noite, não é verdade? Bom, e com relação aos exercícios, algumas pessoas falam, você não pode dar uma dica de exercícios? Eu posso, mas é sempre muito delicado a gente falar de exercício para cervical, porque é como o mesmo princípio da homeopatia. A homeopatia, se você já tomou, você deve saber, tem o arsênico. O arsênico é um veneno, só que diluído 1000 vezes, ele se transforma numa medicação que combate os mesmos sintomas do envenenamento por arsênico. Né? Então, a depender da dosagem, você está prejudicando ou curando aquele indivíduo e aquela situação. Então, vamos imaginar que o indivíduo tem um problema cervical como uma hérnia de disco cervical. Então, vou mostrar aqui para vocês, na lombar, eu tenho um esqueleto que está mostrando essa situação aqui, olha, na lombar é uma hérnia. Só que nós estamos falando de cervical, torácica, lombar. Eu vou mostrar a hérnia aqui na lombar, mas imaginem que esta hérnia estivesse aqui no pescoço, na cervical. Olha só o que acontece, esse indivíduo fez uma hérnia, o núcleo de dentro do disco intervertebral, ele teve uma extrusão, ele saiu para fora e ele fica o quê? Ó, pinçando esse nervo aqui, tá? Então, imagine essa situação aqui, lá em cima. Aí, o indivíduo fala assim, me dá um exercício para dor de pescoço. E aí eu falo assim, faça alongamento. Tomba o pescoço para um lado e para o outro. Agora, imagine que ele tem essa hérnia aqui. Eu vou pedir para ele fazer esse movimento com o pescoço e o que vai acontecer com essa hérnia? Ela pode instruir, ela pode escorregar ainda mais e pressionar mais o nervo e provocar ainda mais dor. Percebe? É muito delicado a gente ficar passando exercício terapêutico sem ver a pessoa, porque o mesmo exercício pode ser um veneno ou pode ser curativo, pode ser restaurativo e pode ajudar aquela pessoa a melhorar do seu problema. Por isso que a gente tem que sempre procurar um profissional fisioterapeuta, porque quando a gente fala de aspectos mecânicos de corpo, é esse profissional que vai poder dar as orientações necessárias. Mas eu vou me aventurar a falar um exercício e vou tentar rastrear todos os problemas que podem ter e vocês, na dúvida, não façam e procurem um profissional. Então, vamos imaginar que o indivíduo tem aquele problema cervical e eu não vou pedir alongamento. Alongamento é bom? É ótimo. Não nesse momento e não para este indivíduo, percebe? Mas os exercícios isométricos, eles costumam ser bastante salutar. Eles costumam ser bastante adequados para uma dor cervical. O que é um exercício isométrico? É um exercício que você faz sem movimento. Você sustenta o membro numa certa região que não te causa dor e com isso você vai ativando, fortalecendo a musculatura do pescoço
e a sua dor vai melhorando também. Então vamos imaginar nesse mesmo esqueleto aqui, olha, ele está deitado de barriga para cima, a cabeça está aqui, ele está com os ombros relaxados, não pode ficar assim, os ombros estão relaxados, o queixo não pode ficar nem para cima nem para baixo, ele tem que ficar numa posição neutra e o indivíduo levanta um dedinho a cervical da cama ou do chão, sustenta por 10 segundos e relaxa. Levanta um dedinho a cabeça do apoio, sustenta. Às vezes a pessoa não consegue sustentar 10 segundos de tão fraca que está a musculatura cervical. Então aí ela teria que sustentar por menos tempo e volta. Faça isso algumas vezes. Por quê? Porque ao fazer isso, você ativa e aos poucos vai fortalecendo a musculatura fraca do pescoço, que mesmo com aquela hérnia que a gente viu lá presente, mesmo com ela, com uma musculatura forte, você devolve um equilíbrio muscular e a dor melhora. Muitas vezes a pessoa melhora tanto da dor com todos os exercícios que são propostos na fisioterapia, que ela fala assim, olha, quer saber? Eu vou fazer mais uma ressonância magnética para ver, porque eu acho que essa hérnia já sumiu. E aí fica decepcionada, porque faz a ressonância e a hérnia está lá. Como que isso é possível? Bom, a gente tem na fisioterapia um ditado, um corolário que diz assim, a clínica é soberana. O que isso significa? A imagem está lá, ela pode ser o quão grave for, mas a condição clínica, como a gente vê o paciente, a condição muscular, neurológica, articular daquela pessoa está tão adequada que aquela mesma imagem, que era uma imagem preocupante de dor, a imagem continua lá, mas o indivíduo está totalmente reabilitado. Porque de alguma forma o edema foi reabsorvido, existem situações clínicas microscópicas que se resolveram ali, a imagem macroscópica é a mesma, mas microscopicamente inflamação foi resolvida, músculos foram ativados e o organismo lida com aquela mesma imagem de uma forma completamente reabilitada, sem dor e boa para aquele indivíduo. Percebe? Então é isso, na fisioterapia a gente vai vendo a condição clínica de cada um e vai jogando com vários fatores que ajudam essa pessoa com aquele mesmo problema de antes, com aquela mesma imagem de antes, estar agora totalmente feliz, reabilitado, com os seus movimentos restaurados. Bom, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção. A joelheira do sono é um acessório que tem ajudado muitas pessoas a dormir bem e levantar sem dor nas costas. E veja aqui no nosso link o curso O Universo Trabalha a Nosso Favor. São aulas quinzenais todo sábado que nós estamos dando com o objetivo de mostrar como a vida é colaborativa através das leis universais que trabalham a nosso favor. Inscreva-se! Dê um like, compartilhe se você gostou e muito obrigada pela sua atenção.